Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula, nas nossas terceiras semanas da disciplina de Sistemas Operacionais. Nesta aula continuaremos falando sobre o Sistema Operacional Windows. Iremos abordar o painel de controle, algumas ferramentas do sistema, as ferramentas de restauração do sistema, de limpeza de disco e desfragmentação do disco, e vamos falar um pouco sobre a rede Windows. Bom, sobre o painel de controle do Windows, é onde está toda a parte operacional do sistema operacional Windows, certo? Então lá a gente encontra todos os programas instalados, a ferramenta de firewall, as atualizações, contas de usuários, ferramentas administrativas, enfim, sendo que cada função tem um ícone específico e pode ser acessado tanto por conta de usuário limitado, como também pode ser acessado com contas com direitos administrativos, que seriam os administradores. Embora somente para administradores, todas as funções estarão disponíveis e algumas estarão bloqueadas para os usuários comuns. No meu painel de controle do Windows XP, eu tenho uma telinha, certo? Que vai ser mostrada todas as opções que aí estão para vocês. No meu Windows Vista, eu tenho em forma de ícones e tenho as ferramentas em ordem alfabética ou por categoria. Então, lá no Windows Vista eu posso exibir por nome, eu posso exibir por categoria. No Windows 7, a função do painel de controle é acessada através da barra de ferramentas do menu iniciar. Então, para acessar o painel de controle, basta você clicar no menu iniciar, depois acessa a opção painel de controle, que aqui está, certo? E seleciona a opção de visualização categoria. Na opção de visualização de categoria, você tem uma classificação mais abrangente de todas as opções do sistema, para não ficar aquela confusão ao entendimento do desenvolvedor de interface homem-computador da Microsoft. Haveria uma poluição visual com aquela quantidade de ícones. Então, com os novos adendos do Windows 7, eles agregaram em categorias. Você pode estar trabalhando por sistema, por rede ou por hardware, por programas, as contas de usuário e a segurança familiar, que nós vimos na aula passada, a questão de aparência e personalização do seu computador, itens de ajuste do relógio, do idioma e opções regionais, e as facilidades de acesso para quem tem alguma deficiência motora ou visual ou auditiva. Então você pode configurar através da facilidade de acesso. No meu Windows 8, que como eu prometi para vocês, iria trabalhar em enfocar o novo sistema operacional, nós temos as duas possibilidades, por categoria ou por ícones, certo? Para mim acessar o meu painel de controle do Windows 8, tem duas maneiras distintas, certo? Eu posso clicar simplesmente na tecla Windows do teclado, vai aparecer a dashboard, e aqui eu posso digitar painel e ele já vai vir a opção painel de controle. Com o botão direito eu posso fixar no meu dashboard, na minha tela inicial. Então o meu painel de controle já está fixado na minha tela inicial, certo? Posso também estar fixando qualquer sistema, qualquer ícone, qualquer atalho na barra de tarefas, ou abrir uma nova janela, ou abrir o local do arquivo. Isso com o botão direito. Então está aqui ele fixado. Então ele aparece o painel. O meu painel de controle aqui está por categoria. Posso utilizar com ícones grandes, ele mostra todos os ícones, vou maximizar. Ok. Posso trabalhar com ícones pequenos, para quem não tiver uma resolução boa, eu aconselho a usar ícones grandes, para não ficar muito pequeno, certo? Então, todas as opções de painel de controle, as contas de usuários, as configurações de local, certo? Central, atualizações automáticas do Windows também, as opções de energia, como é um notebook, eu posso configurar alguns painéis, ou personalizar também algumas estratégias de economia de energia quando está utilizando só a bateria. Posso criptografar a minha unidade de disco, certo? É o BitLocker, que já está, é uma ferramenta já agregada ao Windows 8. Então, se você quiser, você pode criptografar o seu HD completo. Temos aqui as ferramentas administrativas que vamos ver mais adiante, e todas as outras opções de configuração do sistema operacional.
aqui no meu Windows 7, como eu mostrei, trabalhando com Windows com ícones pequenos também. Bom, no painel de controle, o usuário administrador tem praticamente todo o controle das funcionalidades, e aí a gente vai trabalhar com alguns, que são os programas e recursos, a questão do teclado, a data e a hora, o firewall, dispositivos e impressoras, as opções de parte do sistema. Bom, no painel de controle, o usuário administrador tem praticamente todo. No painel de controle do Windows 7 e no Windows 8, nós temos aí a opção de programas e recursos. Então a gente vai lá no painel de controle, programas e recursos, e aqui estão todos os programas instalados. A partir daqui você pode fazer uma reinstalação de algum programa que esteja com algum erro, pode fazer a desinstalação dele e pode fazer até também a instalação de novos aplicativos. Quanto aos programas, se você clicar em cima de qualquer programa, você vai obter a opção de desinstalar o programa. Alguns programas da Microsoft podem exibir algumas outras opções. Microsoft.NET Framework 4.5, eu posso fazer uma reparação dele, a reinstalação dos arquivos. Algum arquivo pode ter sido modificado ou corrompido e ele volta ao original do sistema. No caso aqui, Microsoft SQL Server, que é o servidor de banco de dados, eu posso alterar a instalação dele, eu posso também reparar e até mesmo desinstalar. Então, através do meu painel de controle, eu posso remover os programas. Sobre o teclado. Algumas funcionalidades do teclado estão no meu painel de controle. Então eu vou colocar aqui por ícones, vou até meu teclado e aqui eu altero algumas opções do meu teclado. Por exemplo, a minha taxa de repetição. Se eu segurar uma tecla, quanto tempo ele vai demorar para repetir? Então ele está demorando isso. Posso diminuir o tempo de repetição. E posso aumentar o tempo de repetição. Sobre a intermitência do cursor, posso diminuir, ele pisca e volta, ou pode piscar muito rápido. Então aqui no teclado, você pode alterar o intervalo de repetição e taxa de repetição. E ainda fazer os testes. Sobre o hardware do seu teclado, ele vai mostrar as opções. Então é um teclado PS2 agregado, então é um teclado de notebook. O barramento dele vai ser o PS2. Sobre a data e a hora, o ajuste necessário que você deve fazer. Alguns computadores, eles têm a data e a hora configurados para alterar de acordo com o horário de verão. E sempre quando tem horário de verão, o relógio ele adianta ou atrasa uma hora. O meu fuso horário é -3 horas Brasília em relação ao meridiano de Greenwich. A partir desse botão você pode alterar o fuso horário -4. Então está aqui, Cuiabá -4. Ou nós temos o -3 que é Brasília. Então, sobre o horário de verão, aqui nós temos o ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão. Então o relógio vai ser alterado de acordo com o período do horário de verão nas regiões que forem afetadas. Sobre a data e a hora, você pode entrar aqui. O escudo indica que somente administradores podem acessar essa funcionalidade. E aí você tem a opção de alterar a data e alterar a hora do seu Windows. É só clicar na nova data, é só alterar a hora. Dá OK, ele vai guardar as configurações do seu horário. Sobre alguns relógios adicionais, se você tem alguém em outra cidade então você pode adicionar nessa aba relógios adicionais. Vamos supor que você tem alguém que foi lá para o Alasca. Então a gente sabe que o Alasca é menos 9 horas em relação ao horário. Então é menos 6 horas em relação ao Brasil. E aí você coloca aqui, ó, Alasca. Manda aplicar, ele vai mostrar o relógiozinho do Alasca. O horário na internet ele vai sincronizar com um servidor, então timewindows.com. Então ele está dizendo aqui que a próxima sincronização será dia 10 e o relógio foi sincronizado na data de hoje às 17h16. Você pode alterar essas configurações dizendo que o servidor não é mais esse, é outro servidor, ou você pode desabilitar essa opção para ele não mais sincronizar
o relógio. Você dá um OK, o seu relógio vai alterar, e aí nós temos o horário no Alasca e o horário local. Sobre o firewall do Windows, lembrando que nós vamos trabalhar no Windows 7 e Windows 8. Então a minha versão do firewall. O que é o firewall? O firewall é um programa específico do Windows que vai bloquear o acesso, tanto externo como interno. Então ele vai ser ativado e vai bloquear alguns ataques em algumas determinadas portas do seu computador. Então ele pode bloquear ataques de ping, pode bloquear ataques na porta 8080, pode examinar algum programa que esteja tentando acessar a internet sem sua autorização, então ele vai te avisar. Para me ativar as configurações do firewall, eu venho no meu painel de controle, vou acessar o firewall do Windows. Então em redes privadas e redes públicas, o meu firewall está ativo, está verdinho, e eu posso fazer as determinadas configurações através desse menuzinho aqui. Então, altera as configurações de notificações. Então, quando houver algum ataque ou algum bloqueio, eu peço para ele me avisar, tanto em redes privadas e em redes públicas, ou posso desativar essas notificações. O Windows impediu o programa de acessar a internet. Então, ele vai mostrar aqui no cantinho a mensagem. Bom, eu estou numa rede privada, então meu firewall está ativo nessa rede. Posso restaurar os padrões que vêm na instalação dele, padrões de fábrica. Posso ativar ou desativar o firewall do Windows dependendo de alguma aplicação que você queira. Se você instala algum jogo que necessita de acesso à internet em algumas portas que não são recomendadas pela Microsoft, você deve desabilitar o firewall, ok? E algumas configurações avançadas onde você pode configurar mais a fundo as opções do firewall do Windows. Utilizem com cautela essa ferramenta. Pode ser que você bloqueie todo o seu acesso à internet. Sobre os meus dispositivos e impressoras, eles estão completamente agregados no meu painel de controle, certo? Eu tenho acesso a todas as impressoras instaladas e todos os dispositivos que aqui estão. Então lá no meu painel de controle, vejam que eu não mudo a janela tem a barra de endereço que me permite ir e voltar. Então, dispositivos e impressoras. A partir daqui eu tenho acesso ao meu computador. Aqui é uma TV, uma Smart TV que está conectada à minha rede. Eu tenho aqui as impressoras instaladas. Então, eu tenho duas impressoras para imprimir PDF, fora a impressora que já vem do Windows, que é o Microsoft XPS Document Writer. Então, se você não tem nenhuma impressão, não tem nenhuma impressora, você pode usar esse Microsoft XPS e gerar um arquivozinho .xps que é lido somente em sistemas operacionais Windows. Aqui nós temos o Microsoft Wireless Transceiver, que na realidade é o receptor Bluetooth do mouse sem fio do meu computador. Okay? Então aqui eu tenho acesso a todas as impressoras. Se eu quiser ver o que está sendo impresso, 2 cliques na impressora, e aí eu tenho a página personalizada daquela impressora. Posso personalizar a impressora, então já vem aquela janelinha de personalização para definir as preferências, imprimir em preto e branco ou colorido, imprimir em folha dupla. Posso ver o que está sendo impresso. Então está aqui a minha fila de impressão, no momento não tem nada sendo enviado. Muito bem, chegamos aqui num ponto muito interessante, que são as opções de pastas. Aqui eu posso configurar todas as modalidades que eu quero que sejam exibidas dentro do meu Windows Explorer. Então lá no painel de controle eu tenho as opções de pasta, e nessas opções de pastas eu vou abrir pastas na mesma janela ou abrir cada pasta em sua própria janela. Se eu aplicar, vou abrir um Explorer. Se eu abrir imagens e vou abrir uma imagem, abriu em uma nova janela, ok? Então vou voltar para o que era, vai abrir na mesma pasta. Bom, para clicar nos itens da seguinte maneira, eu tenho clicar 2 vezes para abrir um item ou clicar uma vez para abrir um item. É só apontar para selecionar. Se eu fizer isso, o meu mouse vira como se fosse um link, e na hora que eu clico em cima ele vai abrir a pasta. Eu não preciso mais de 2 cliques.
Então, alguns computadores, quando a gente vai para uma LAN house, ou alguns computadores que são destinados a deficientes, a portadores de deficiência física, então ele tem deficiência em fazer o clique duplo, eu posso estar ativando essa funcionalidade. No meu painel de navegação eu posso mostrar os favoritos, então está aqui os meus favoritos. Posso mostrar todas as pastas, então ele já está mostrando todas as pastas. Eu não gosto muito porque fica poluído. Posso expandir automaticamente até a pasta atual. Então na hora que você entra aqui, ele já vai para a pasta que você entrou. É uma funcionalidade bem bacana se você gosta de navegar pela sua barra de navegação. Sobre o meu sistema, temos todas as informações inerentes ao meu computador. Então ele vai te dar qual é a edição do Windows, qual é o Service Pack que está instalado, seja ele instalado ou não, qual foi o fabricante do seu computador, a classificação do índice de experiência do Windows, que é medido sobre a velocidade do processador e da placa de vídeo, qual é o processador, qual a memória, qual o tipo do sistema, se existe ou não a caneta e o toque, ou seja, se a tela é touchscreen, se é um tablet com Windows Mobile, o suporte do seu fabricante, o nome do computador e a rede do grupo de trabalho. Então lá no painel de controle nós temos a opção Sistema, e no meu sistema eu tenho todas as informações. No caso aqui eu estou usando o 8.1 Professional, o Windows ativado, está dizendo que ele é licenciado, o grupo de trabalho não foi alterado, o nome do computador, aqui o meu processador, minha memória instalada, o tipo do sistema e a caneta ou não e toque ou não. No caso aqui, lembrando a vocês, tipo do sistema nós podemos ter aí sistemas operacionais com 32 e 64 bits. Aqui eu tenho, através dessa janela sistema, acesso a todos os dispositivos instalados no meu computador. Então, pelo gerenciador de dispositivos, eu sei o que está instalado e sei o que está sem o driver. Então, se você tem alguma ferramenta, algum hardware, algum dispositivo que está com mau funcionamento, você pode vir aqui, você vê qual é o driver que está instalado, botão direito em cima dele e atualiza o driver dele para ele voltar a funcionar como deveria. As minhas configurações remotas é onde eu deixo ou não alguém acessar o meu computador remotamente. Então eu posso permitir conexões de assistência remota para o computador ou não permitir essas conexões remotas através do Remote Desktop. Sobre o nome do computador, eu posso ir por aqui, então vocês viram aqui, ó, configuração remota é na mesma janela, nome do computador, e a mesma alterar as configurações aqui. O hardware do meu computador, gerenciador de dispositivos, que foi o que a gente acessou por aqui, e configurações de instalação do dispositivo, que é a questão de atualização de drivers para o funcionamento correto. Já na aba avançado, nós temos aqui a questão de desempenho. Então você pode trabalhar com desempenho configurado automaticamente pelo Windows ou não. A configuração da área de trabalho relativa à entrada, você pode configurar algumas funcionalidades, dentre elas a velocidade de processamento ou não de informações, a questão de configurações de locais e de cópia de arquivos. E sobre a inicialização e recuperação, ele fala sobre informações do sistema quando ocorre uma falha do sistema. Então aqueles erros de memória, então ele volta para aquele estado que ele foi parado. Então, ele pode trabalhar, então ele pode parar naquela hora e voltar ao mesmo estado que estava antes, com todos os aplicativos inicializados. Sobre a proteção do sistema, nós temos aqui as partições. Então no caso aqui eu tenho uma unidade recovery que ela é disponível para fazer a restauração do meu sistema, e aí eu faço a reversão do meu sistema operacional por padrão de fábrica que vem nesses computadores mais novos. No meu item mouse, eu posso alterar tanto o ícone do ponteiro, como a velocidade, como a velocidade do clique duplo, certo? Então nós temos aqui os botões. Se eu for destro, eu vou utilizar o botão da esquerda. Se eu for canhoto, ele vai inverter o mouse, então vai ser o botão da direita que vai selecionar. A velocidade do clique duplo,
Então aqui é o teste. Se eu quiser o clique mais rápido, ou se eu quiser o clique mais lento, ok? E eu posso também ativar a trava do clique. Você clica uma vez, ele fica travado, e aí você vai destacar ou arrastar item sem ter que manter o botão pressionado. As opções de ponteiros, então eu posso modificar a seleção normal do meu ponteiro. Então nós temos aqui os esquemas em preto, o ampliado, certo? Que é o mouse maior. Nós temos o extra grande. Então, para quem tem deficiência visual, pode colocar um extra grande em preto, bem destacado. As opções do ponteiro de movimentação, se ele pode ficar mais lento ou mais rápido, dependendo da pessoa que vai utilizar o computador. Pode mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão de uma caixa de diálogo. Então, se você abre uma nova caixa de diálogo, ele já vai para o botão de OK ou cancelar. Exibir o rastro do ponteiro, certo? Então o mouse fica mostrando várias setinhas ao longo do caminho que ele vai percorrer. Ocultar o ponteiro ao digitar, então tem gente que prefere esconder o mouse quando está digitando. E mostrar o local do ponteiro quando o CTRL for pressionado. Então se você bota isso aqui, aperta o CTRL, ele vai mostrar um alvo, dizendo onde é que está o cursor. A questão da roda é a roda do meio. Quantas linhas essa roda você gira, no caso de um navegador web, então ele vai rolar 3 linhas, ou uma tela de cada vez, certo? Se você pode fazer uma rolagem horizontal, dependendo do seu mouse, então você inclina na roda, ela vai girar caracteres, então 3. Então tem o mouse que tem essa opção de ou a roda girar para frente e para trás, e para a esquerda e para a direita. Okay? Aqui são informações do seu hardware. No caso do meu é um notebook, então está agregado. E a fabricante é a Synaptics, e aqui é o driver que foi instalado, que é o Synaptics, na porta PS2. Bom, meu vídeo eu posso fazer as alterações de esquema, de resolução, através do menu do vídeo. Então eu posso ajustar a resolução, aumentando ou diminuindo a resolução. Os ícones ficam maiores ou menores, ok? Eu posso ter vários vídeos ligados no meu computador, e posso ter a orientação também. Se meu monitor for fixo, eu posso virar ele e posso dizer que ele vai ser em retrato. Então agora vocês já descobriram como é que são feitos aqueles painéis com aquelas televisões uma do lado da outra. Então eu posso colocar várias televisões uma do lado da outra e dizer que elas estão em retrato, paisagem ou paisagem virada. Então ao contrário. Para identificar cada monitor, se forem monitores duplos, posso ampliar ou reduzir o texto e os outros itens para quem tem problema de visão. Posso entrar em configurações avançadas do vídeo, onde ele vai mostrar quais são as informações do meu adaptador de vídeo. No caso, nós temos duas placas de vídeo, uma placa de vídeo integrada da placa-mãe e uma placa de vídeo externa. A taxa de atualização da tela, então 60 Hz é padrão. Alguns gerenciamentos de cores, para quem é daltônico, você pode ajustar o verde e o vermelho. E isso aqui vai ser de acordo com o seu fabricante do seu driver. Então ele vai ver um painel específico para o seu monitor, para a sua placa de vídeo. A questão do som. Então lá no meu painel de controle, a opção do som, ajuste dos alto-falantes, microfones integrados. Então na nossa gravação aqui você pode perceber que a cada variação do som ele vai mostrar para você quais são os sons que vão tocar ao abrir um programa ou ao dar um erro. Então dar um errozinho. Então são esses os sons que são configurados dentro do sistema operacional. E quando você está fazendo alguma conexão, o Windows pode ajustar automaticamente quando você usa ele no Skype ou em outro programazinho de utilização. Ele reduz o volume dos outros sons em 80%, em 50% ele não faz nada, ou ele desativa completamente o som quando ele detecta atividade de comunicações.
No caso, o MSN lá, que você fazia videoconferência, fazia uma chamada de vídeo, ele utilizaria essa ferramenta aqui.